Vamos a dar paso ya a nuestro último ponente, un ponente invitado además, gracias al doctor Omar Lupi, que es el presidente del CILAD, experto mundial en dermatología infecciosa y tropical en general, que nos va a hablar de esporotricosis. Muchas gracias. Entonces, gracias por la invitación. Yo peço desculpas porque no hablo un español perfecto como Cervantes, pero es el suficiente para hacer la propuesta. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer à Academia Espanhola de Dermatologia por la invitação. Estamos desfrutando dias maravilhosos aqui em Valência, que já conhecia de outra vez. É uma cidade maravilhosa com toda a cultura, a comida, a arquitetura. Então, é maravilhosa a experiência. Graças pela invitação. Vamos a falar pouco sobre a esporotricose e os gatos, a tempestade perfeita. Eu gostaria de me apresentar. Eu sou professor de las duas universidades em minha cidade. Em uma eu sou professor de dermatologia, em la outra professor de imunologia. Então, eu faço um meio caminho entre dermatologia e imunologia e sou o presidente do CILA para o biênio 2024-26. Eu não tenho conflito de interesse com essa apresentação. Temos, sim, nossa publicação, Overcoming Antimicrobial Resistance of the Skin, com um capítulo especial sobre esporotricoses e também uma publicação de nosso grupo no Jornal da Academia Americana. Então, esporotricoses, quando eu era um residente, como 35 anos atrás, era a micose mais comum subcutânea em Latinoamérica, creio, no mundo, e era a doença da rosa. Então, era algo quase especial, como um regalo que se dá a uma namorada, a uma nóbia. Hoje temos uma situação muito diferente em Brasil, em Latinoamérica. Eu vou mostrar pouco para vocês. Começando com a história, a descrição original da moléstia por Schenck em 1898, o segundo caso descrito e a nombreação do hongo Sporotrix Schenck em 1900. Então, durante toda a história das esporotricoses, o nome do hongo cambiou muitas vezes. Vocês vão mirar, Sporotrichosis Beumani, 1907, primeiro caso em Brasil. Lutz e Splendores são os padres da micologia brasileira. Temos uma longa tradição de micologia em Brasil, incluso Sporotrichosis, pero para coccidioidomicose, South American Blastomycosis também. Então, a descrição original dos corpúsculos asteroides foi descrita em Brasil em 1907. Então, de novo, renomeado o hongo para Sporotrix Schenck e cambiou muitas outras vezes. A primeira descrição de casos disseminados da doença, da moléstia, em 1912, e seguimos com um câmbio importante, back to the basic, voltando ao básico, renomeado como Sporotrix Schenck nos anos 80. Então, empieza o brote de esporotricoses em nossa cidade, em Rio de Janeiro, 2001. Essa é uma situação muito especial, porque foi descrito em Brasil, em Rio de Janeiro, não somente um brote, pero um novo complexo de Sporotrix Schenck. Não estamos mais falando da esporotricose clássica. É uma nova doença, uma nova moléstia que se trata de outras maneiras. Eu vou mostrar pouco a vocês. Temos em Brasil um complexo com muitos tipos diferentes de hongos, pero é o tipo Sporotrix brasiliensis que é o mais importante e temos uma nova taxonomia para esporotricoses. Então, essa é como uma das publicações mais importantes, é de um grupo multinacional, mostrando que o Sporotrix complexo, Sporotrix, tem uma virulência e patogenicidade especial, que há uma identificação nova de espécies, evolução, incluso adaptação para novas ventanas de oportunidade e também sensibilidade de hongos. Então, o que temos hoje em Latinoamérica é que os gatos são a parte mais importante da transmissão. Não se transmite mais a esporotricose como 30 anos atrás. Pero algo curioso é que os perros, cachorro, como falamos em português, não tomam parte da transmissão. Há mais perros do que gatos, por exemplo, em minha cidade, e há como 2 ou 3 casos solamente descritos em perros, pero milhares de casos em gatos. Então, mirem,
como temos uma tendência de publicações começando muito alta na América do Sul, quase 100% dos casos no início descritos em Brasil, e essas são as publicações originais. Então, temos brote, uma epidemia de esporotricoses em Brasil. Mirem a evolução temporal do brote de esporotricoses, começando como era quando eu era residente no início dos anos, meados dos anos 80, e como temos hoje a situação, afetando grande parte do país. Lembrando que o Brasil é como 50% do território da América do Sul, e temos muitos dados agora de nova esporotricose afetando a Paraguai, afetando a áreas de Argentina, Colômbia, Venezuela. Então, não é somente restrito ao Brasil. Essa é a área mais endêmica do país, a área sudeste do país, onde vivem 70% dos brasileiros. É um país muito grande, mas a grande concentração é na parte sudeste do país. Então, falamos de São Paulo, é uma cidade com 20 milhões de habitantes. É simplesmente a cidade mais poblada do hemisfério sul e do hemisfério oeste do mundo. Maior que Nova York, por exemplo. Junto São Paulo e Rio de Janeiro estão 70% da população brasileira. 10 milhões de habitantes em Rio, 20 milhões em São Paulo, e esse é o foco principal das esporotricoses. Mirem a distribuição mundial das espécies de esporotricose, há muitas, mas há cluster muito especial que está em amarillo, por Sporotrix brasiliensis, afetando muito do Brasil. Quase todos os casos em Brasil hoje são por Sporotrix brasiliensis. E o ponto são os gatos, os vectores. Mirem, eu vou mostrar muitos casos. Temos ambulatórios especiais somente para o diagnóstico e tratamento dos gatos. Mirem, pode variar de uma simples lesão, single lesion, para múltiplas lesões, para doenças fatais. Para os gatos é uma moléstia muito agressiva, como podem mirar, com muita destruição. E é complicado de controlar, porque os gatos, vocês sabem, les gustam dar uma volta à noite, volver para as casas e voltam contaminados para dentro das casas e contaminam as pessoas, seus tutores. Quase todas as lesões em los gatos é dependente das peleias dos gatos, são em las extremidades cefálicas, como 57%, especialmente no nariz, membros também, as áreas mais expostas, e podemos ter lesões como tumores, tumorações, úlceras vegetantes, muitas lesões mucosas, incluso lesões disseminadas. Estou começando com as lesões em gatos, depois vamos ver em seres humanos. Sim, mirem o tipo de lesão que temos, é muito similar a pioderma gangrenoso, uma lesão completamente diferente da manifestação clássica de esporotricoses, como a chamada micose gomosa, a clássica micose gomosa que muitos de nós aprendemos em los anos 80, 90, não é mais a realidade que enfrentamos em Brasil. Mirem, como pioderma gangrenoso, como herpes verrucoso em paciente VIH positivo, incluso casos disseminados. Para os pacientes co-infectados com VIH, é uma infecção, em muitos casos, mortal, muito agressiva. É necessário ser, claro, o isolamento do hongo, mas vocês sabem, para Sporotrix é fácil fazer o isolamento, é como 3, 5 dias, temos a cultura, muitos casos, mirem. E temos uma boa experiência tratando os casos de esporotricoses que estamos enfrentando agora. Mirem, no passado, quando eu era residente, se manejava as lesões clássicas de micoses gomosas com iodeto de potássio. Essa não é mais a realidade. Essa é outra doença. Não se trata isto com iodeto de potássio, não é possível fazer isto. Então, mirem, na experiência, mirem quantos dias de tratamento é longo, como 228 dias, caso A, como 78 dias, caso C, como 147 dias, caso D. Mesmo, por exemplo, em caso D, com uma manifestação gomosa. Então, 193 dias para o caso E, são todas publicações de casos de Brasil. E essa é a
propuesta de tratamento para os casos da esporotricose brasileira ou sul-americana, como vocês querem chamar. Temos a solução de iodeto de potássio com algo terciário. O tratamento clássico é com itraconazol, com doses altas, como 400 miligramas dia, pero também com buenos resultados com terbinafina, incluso muita experiência com tratamento pediátrico, porque é muito comum a contaminação de los niños por los gatos. Então, aqui um pouco casos pediátricos, mirem, 117, 120 dias de tratamento sistêmico com itraconazol, com terbinafina, é um tratamento muitas vezes difícil. Então, para as lesões fixas, clássicas de esporotricoses, é mais fácil quando o paciente é imunocompetente. Podemos começar o tratamento com o iodeto de potássio, pero para os casos mais sistêmicos, mesmo em os imunocompetentes, diretamente a itraconazol, terbinafina, incluso em os imunossuprimidos com anfotericina B. Já vou mostrar alguns outros casos. Mirem, 5 meses de tratamento para este paciente com lesões verrucosas. Mirem, mas em el passado com esta manifestação em Brasil, o diagnóstico clínico seria paracoccidioidomicose, as lesões estomatites de Aguiar Pupo, esse é clássico descrito em Brasil nos anos 30, pero agora temos que pensar em esporotricoses em muitos casos, especialmente na região cefálica. Mirem, com muitas manifestações, com lesões emolduradas, como podemos ver aqui, muitas lesões. No passado, pensaríamos em Brasil, a causa mais comum, South American blastomicose sul-americana, pero agora, muitos casos por esporotrix, com a clássica manifestação de las margaridas. Mirem, mais perto. E muitas lesões tumorais também, de forma similar aos gatos, como eu mostrei. 6 meses de tratamento. Temos muitos casos tratados em nosso serviço. Claro que são lesões muito agressivas e com uma taxa de mortalidade como 20%, 15%, então é complicado. Mirem, mais casos, 6 meses, 4 meses de tratamento, não é fácil. Lembrem que itraconazol em extras doses, 400 miligramas por dia, tem um potencial hepatotóxico. Mais casos, esses mais tranquilos, 1 mês. Mirem, dactilites que vão na amputação. Isso não se parece com as esporotricoses que estão nos livros americanos, por exemplo. Se vocês vão mirar esporotricose em Bolonha, tem que ser reescrito o capítulo. Mirem, 6 meses, com muitas lesões cicatriciais. Casos que não se parecem, incluso com esporotricoses. Lembram na celulites, lembram na... nosso livro. E, como eu tenho alguns minutos finais, eu mirei o programa que havia na exposição de garrapetas, se disse? Garrapetas. Então, temos uma apresentação brand new em Brasil também, que é a febre maculosa brasileira, que não é a mesma febre maculosa Rocky Mountain Spotted Fever, diferente, uma moléstia nova, descrita em Brasil, com outros garrapatas, chamamos em Brasil de garrapata estrela, se parece com uma estrela, e em el passado era uma contaminação em área rural, pero agora próximo às grandes cidades, incluso próximo às favelas, aos slums. Então, enfrentamos recente outbreak, brote de febre maculosa brasileira, com muitas manifestações também, com uma taxa de mortalidade sem diagnóstico de 33%. Estamos falando de 1/3 de morte. Cada 3 pacientes, óbito por febre maculosa brasileira, incluso com muitas manifestações necróticas. Que se passa no mundo com isso, as moléstias infecciosas emergentes? É conjunto de manifestações. Eu trabalho muito com vírus em Brasil. Temos muita experiência com vários vírus. É uma questão de biodiversidade. E no passado não havia pressão, por exemplo, sobre a floresta amazônica. Era como o pulmão do mundo. Pero temos que alimentar nossa população. Somos um país com 220 milhões de pessoas. Temos que é como a hacienda do mundo é Brasil agora.
Entonces, a área de agricultura está crescendo para as florestas. Isso impacta a biodiversidade. Há muito tala de bosques, há superpopulação. Esse não é grande problema em Brasil, porque é país grande, 220 milhões de pessoas, está bem. Pero em muitas áreas do mundo, superpopulação é problema. Temos os viajantes rápidos, as migrações, incluso por guerras em muitas partes do mundo, o contexto cultural. Para o vírus Nipah, por exemplo, a transmissão é uma bebida que se hace numa palmeira, palm tree, onde se coloca uma coleção de los sumo de la árbol e os murciélagos le gustam também o sumo, então defecam dentro da bebida e as pessoas tomam a bebida. Essa é a via do vírus Nipah em Índia. Então, há muito de contexto cultural e pressão sobre a biota. Então, mais uma vez, graças. Eu gostaria de lembrar a vocês, recordar a vocês que muito do futuro da dermatologia nos próximos anos está ligado à Latinoamérica. Vamos ter terras lá esse ano, com muito de dermatologia infecciosa. Claro, o Congresso Mundial em Guadalajara, e estamos em bid para o próximo congresso da International Society of Dermatology. Queremos receber em Rio para 2029. Muitas graças a todos. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Eu tive uma cerveja, 2 copas de cerveja e vinho branco no almoço, então, porque eu estou falando melhor espanhol. No, se ha entendido perfecto y ha sido pues un repaso muy bueno de algo con lo que nosotros no estamos tan familiarizados, claro. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Sí, pues, al micrófono. Sí, eso, sí. Sí. Bueno, que estaba súper interesante tu charla. Mi pregunta es, ¿qué hacéis con los gatos infectados? Com os gatos sim. infectados. Essa é uma excelente pergunta. Dos maiores problemas com os gatos contaminados, infectados, é que são, para muitas pessoas, como pessoas da família, como niños. Então, as pessoas não querem os gatos próximos quando morrem da infecção. Insistem em hacerlo enterro, se disse? Enterrar. Próximo às suas casas. Isso é a pior coisa que se pode fazer, porque contamina todo o solo. Então, hoje temos como ONGs, como organizações não governamentais em país, explicando às pessoas que é necessário a cremação. É necessário cremar os animais que morrem por esporotricoses, senão todavia vai haver a contaminação do solo. Pero para muitos casos é possível tratar. Temos ambulatórios específicos e se trata com itraconazol. Então, não é uma sentença de morte para os gatos. Pero se muere, tem que ser cremado. Irene, sí. Bueno, muchas gracias. Ha sido excelente, la verdad, y la cerveza pues te ha ido estupenda, ya pasa. Yo quería preguntarte sobre el tratamiento de los pacientes con esporotricosis. La decisión de hacer tratamiento sistémico, o sea, ¿cuál es el punto o tiene que ver con los recursos o cuándo decidís poner anfotericina? Y si las pautas de anfotericina, entiendo, no son tan largas como las de itraconazol o terbinafina. Entonces, na realidade, começamos o tratamento, quase todos os casos, com itraconazol. E a resposta costuma ser boa, pero é hepatotóxico. Então, vamos seguindo as provas hepáticas e se há cambios importantes, hace o câmbio para a terbinafina. Não se trata com terbinafina de início. A anfotericina é mais para os imunocomprometidos, pacientes VIH, pacientes que têm comorbidades como transplantes de órgãos, pero agora temos pacientes em uso de imunobiológicos, inibidores de JAK, então o rango de imunossuprimidos é maior, então é mais difícil de manejar. O ponto mais difícil, em minha opinião, em minha experiência, é quando se termina o tratamento. Quais são os critérios, os biomarcadores para terminar o tratamento? Isso não é claro para todos os pacientes, então é muito baseado em las manifestações clínicas. Essa é a realidade. Não há biomarcadores que sinalizem claramente, ok,
está listo, podemos parar o tratamento, teremos que ir acompanhando o paciente e vendo a recuperação general, claro, as lesões cutâneas, e o dermatólogo é o ponto clave no tratamento mais do que os infectólogos. Muchas gracias. Fenomenal, muchas gracias.